Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de estudos sobre o Salmo 139, um lindo salmo, muito conhecido da palavra de Deus, que fala sobre o Deus que me conhece. Você pode entrar no YouTube da Tamires, do programa da Tamires, também pode entrar no meu YouTube pessoal, PR Giovanni, youtube.com/PR Giovanni, e assistir a primeira e segunda parte dessa temática tão linda do Salmo 139. O Deus que me conhece. O que nós queremos dizer com isso? Será que Deus realmente nos conhece? Como é que funciona esse Deus onisciente que conhece todas as coisas? Como é que Ele age? Como é que Ele opera? Será que Ele intervém na história da minha vida? E você vai ver que sim, a palavra de Deus deixa muito claro que Deus, apesar de ser um Deus transcendente, ou seja, Ele está para além de nós, Ele é muito maior que nós, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus também é um ser imanente, ou seja, Ele opera na nossa vida, Ele habita no coração daqueles que levam Deus a sério, daqueles que têm fé, Ele tabernacula, ou seja, Ele mora, Ele habita no meio do seu povo, no meio daqueles que realmente buscam a palavra de Deus, têm uma vida de oração, fazem parte de uma comunidade local, de fé, de realmente buscar o Senhor, de gerar esperança no nosso coração. É o Deus que me conhece, que te conhece. E é sobre Ele que nós vamos falar nessa noite tão especial. Parte 3, então. Salmo 139, vou só ler o primeiro versículo, até onde a gente já caminhou. A Bíblia Sagrada diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. E aí, vamos no versículo 5, dar continuidade àquilo que nós já temos falado. Versículo 5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Olha que coisa linda, um Deus que nos cerca por trás e adiante. Aqui está falando do cuidado de Deus com relação aos seus filhos, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que tem a sua mão na frente e também por detrás de nós, um Deus que coloca a sua mão sobre a nossa vida, e aqui ele diz: sobre mim pões a tua mão. E toda vez que nós vemos na Bíblia esse símbolo, essa metáfora da mão, nós estamos falando de um Deus que derrama favor, que derrama bênção, que protege os seus filhos, que cuida dos seus. E a pergunta é essa, querido: você nasceu de novo? Você foi regenerado? Você entregou sua vida e o seu coração para Jesus? Você abriu o seu coração para que Jesus venha morar lá dentro? Tendo uma vida de fé, fé bíblica, não numa crença vazia, não numa fé muitas vezes só aparente e não real, não intrínseca, não interior, não uma vida interior com Deus. Uma espiritualidade genuína nós estamos falando, uma fé autêntica. A fé bíblica é aquela fé que confia na obra de Jesus de Nazaré, naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E não só isso, não apenas crê, não apenas confia, mas também obedece à palavra de Deus. Irmão, para você ter as mãos de Deus à sua frente, abençoando os seus planos, os seus projetos, a sua casa, a sua família, seja na frente, seja por trás, seja por baixo, seja por cima, a sua viagem, por exemplo, quando eu vou viajar, toda vez que eu vou viajar, eu costumo orar ao Senhor, me consagrar ao Senhor, porque eu não sei se a gente vai chegar no final da estrada. Eu sei que a minha alma está segura no Senhor. Eu sei que eu preciso estar em dia com Deus. Eu sei, e você também precisa saber, a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. E quando você for viajar, quando você for se levantar, quando você for se deitar, lembre-se, se você é filho de Deus, Deus te protege. Deus te guarda. Nós estamos em meio a uma pandemia, nós estamos em meio a um caos, uma crise sanitária, uma crise de saúde, mas irmãos, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos dá força, que nos dá vigor, que por mais que aconteça o pior dentre o pensamento humano, que seria a morte, se você está no Senhor, a tua alma está segura, a vida eterna está garantida, a sua salvação está
garantida através do Senhor Jesus e da confiança, da crença que você colocou nele. Agora lembre-se, é crer e obedecer. Creia no Senhor Jesus e obedeça. Só tem esse privilégio quem se torna filho de Deus. Existe um ditado aí fora, um ditado não cristão, não bíblico, mas equivocado, enganoso, que diz que todos são filhos de Deus. Isso é um grande equívoco. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todos nós fomos criados lá na origem à imagem e semelhança de Deus. E nos tornamos criaturas de Deus, criados por Deus. Mas a Bíblia diz em João 1,12 que a todos quanto o receberam, ou seja, receberam a Jesus, a estes, e só a estes, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então aqui existe uma condição para se tornar filho de Deus. Você precisa crer com o seu coração que Jesus Cristo veio a essa terra, viveu a sua vida terrena como ser humano, como um ser divino, morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados e mais do que isso, ressuscitou para te dar uma nova vida com Ele, uma nova vida eterna, irmão. A vida eterna não é só lá no céu, ela começa aqui e agora, desse Deus que cuida de você. Se você firmou uma aliança com Deus, se você nasceu de novo, se você abriu o seu coração para Jesus e foi salvo, você se torna filho de Deus, porque crê nele, em Jesus de Nazaré, e carrega sobre si o nome de Jesus. Então não se esqueça, se você é filho de Deus, você carrega o nome de Jesus com você. Então, honre esse nome. Viva uma vida correta, de acordo com o estilo de vida de Jesus, e o estilo de vida de Jesus está declarado aqui na palavra de Deus, para que a mão de Deus venha sobre você, na frente, atrás e sobre ti esteja a mão abençoadora, o favor de Deus por você, do Deus que nos conhece. Ele continua dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ou seja, o salmista está dizendo, olha, quando eu penso em tudo isso, nesse Deus onipotente que tem todo o poder, nesse Deus onisciente que conhece todas as coisas, inclusive detalhes da minha vida, que age na minha história, que muda a minha sorte, que me abençoa por trás, por diante, por cima, que derrama sobre mim o meu favor, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aqui ele tem um ápice de alegria, um êxtase espiritual, quando ele pensa sobre isso, e quando nós pensamos é da mesma maneira. E ele continua dizendo, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Ou seja, aqui o salmista está reconhecendo o seu limite, a sua fragilidade humana, o limite da sua mente, o limite do seu pensamento, ao olhar, pensar e refletir acerca de um Deus tão grande. Amados, isso é muito lindo. Nós temos uma mente limitada, uma mente finita, ou seja, que tem fim. E quando nós refletimos e pensamos nesse Deus tão grande, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que te dá o fôlego de vida, querido, a nossa mente limitada, tal conhecimento é assombroso, é o assombro de Deus, é o mistério de Deus, é algo tremendo que gera alegria no nosso coração, mas também nos faz olhar como seres pequenos que servem a um grande Deus. Lembre-se disso, nós somos pequenos seres, frágeis. Como diz a Bíblia Sagrada, nós somos vasos de barro. Vasos de barro. Não se sinta um super-homem. Não pense que você é uma super-mulher, não. Você é apenas humano. E Deus deseja que você apenas seja humano, reconhecendo as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e buscando a força, buscando a capacitação, buscando a graça, buscando a alegria e a força no Senhor. Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Querido, a fonte da sua alegria deve ser o Senhor. A alegria do cristão, ela é sobrenatural, ela vem de uma fonte inesgotável, que é Deus. A alegria do cristão também é um fruto do Espírito Santo. E a alegria do cristão, ela é supra-circunstancial. Ou seja, ela está para além das circunstâncias. Ela está acima das situações. Por isso, nós não vivemos com relação apenas àquilo que vemos, aquilo que sentimos, os 5 sentidos. Não. Nós vivemos pela fé. A fé no Filho de Deus, naquele que nos amou
e revelou seu amor extraordinário na cruz do Calvário. Então, alegre-se no Senhor. Pense mais em Deus. Reflita no seu coração quem é Deus e quem é você com relação a Deus. Irmão, busque o Senhor. Você que está me ouvindo, busque ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor mais do que nunca antes. As portas da graça de Deus, as portas da salvação, as portas da vida eterna estão abertas para você. Receba Jesus no seu coração. Deixe Ele mudar a sua vida. Cristo é a resposta para os seus problemas, para as suas necessidades. Já dizia Agostinho, o grande pensador cristão do século VI, Agostinho, ele diz que o ser humano ele tem um buraquinho, um vazio dentro do seu coração, que só Deus pode preencher. Se você se sente muitas vezes vazio, se você passa por crises existenciais, talvez se perguntando por que eu nasci, qual é o propósito da minha vida, querido, você só vai encontrar esse, só vai ser plena, uma pessoa completa, uma pessoa cheia, não de si, mas de Deus, da glória de Deus, a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. O Deus que nos conhece, o Deus que nos abençoa, o Deus que estende as suas mãos sobre nós e o Deus que, quando nós refletimos sobre Ele, um assombro maravilhoso, um assombro gracioso brota no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Leia todo o Salmo 139 e você vai ficar impressionado, como nós estamos fazendo essa série de estudos, o quão grande, o quão maravilhoso é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo. O estilo de vida de Jesus é o estilo de vida mais abençoado que existe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, o nosso Instagram nós estamos botando uma tarjinha abaixo, Instagram @PRGIO, de Pastor Gil, é o meu Instagram pessoal. Nós temos o YouTube também, youtube.com/PRGiovanni, que está também nessa tarjinha, e o nosso site da igreja, onde você pode assistir os nossos cultos online. Os cultos da Igreja Batista Betel é betelonline.com.br. Passe lá no nosso site, nós temos ministrações maravilhosas para abençoar a sua vida e o seu coração. Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, um dos pastores da Igreja Batista Betel de Umuarama, Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Que a graça de Deus venha sobre você e a bênção do Altíssimo venha sobre a tua vida. Entregue a tua vida e o teu coração para Jesus e você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero terminar com 1 Coríntios 2, versículo 9. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não faz nem ideia das coisas grandiosas, maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Então busque a Deus, conheça mais a Deus, ame a Deus, e você verá o que Deus fará sobre você. Que Deus te abençoe. Um abraço do pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, a sua casa e a sua família. Eu quero terminar orando. Pai, no nome de Jesus, nós te consagramos esse momento, essa palavra linda do Salmo 139, do Deus que nos conhece. Tu que nos conhece a pessoa que está do outro lado da tela, lá me assistindo nesse programa. Que o Senhor o abençoe, que teu Espírito Santo venha sobre ele, que seja, ou ele ou ela, Pai, que seja gerado nesse coraçãozinho fome e sede por conhecer esse Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que opera maravilhas na vida dos seus filhos. Que a tua graça venha sobre eles, que o Senhor os alcance, que a vida eterna venha sobre as suas vidas, que a graça de Deus os alcance, que o favor e a bênção de Deus, a prosperidade, a paz, o shalom que prospera, venha sobre cada um daqueles que me ouvem. Para a honra e glória do teu nome, abençoa essa palavra com poder e glória, em o nome de Jesus. Amém e amém.